87 ficou marcado pelo vexame da equipe bugrina. A torcida, impaciente, pedia a contratação de jogadores consagrados e com bom nível técnico. Mas o que se viu foi um clube sem recursos para a aquisição de craques. O presidente Ricardo Schuff apostou no talento dos juvenis. Além da prata da casa, o Guarani trouxe alguns jogadores experientes e um técnico desconhecido no cenário nacional. Com essa vitória, o Guarani vai classificando-se para a fase final do campeonato. Olha que chance aí do Guarani, um toque de capitão. Foi horrível bater aquela penalidade máxima. Eu cheguei aqui como ilustre desconhecido. Eu não vou abrir mão desse direito que cabe ao Guarani, seja o que for. As rendas do Guarani têm sido pequenas durante esse campeonato nacional e vou arcar com todo o prejuízo à vida. Então não estou preocupando mais com renda, sim com a classificação. Pé fora, né? Os dois estavam fora. Aí aconteceu tudo isso aí, que realmente acabei ficando. Porque o nosso ataque, formado pelo capitão Careca e Bozó, o pessoal começou a denominar como um ataque de riso, de circo, né? E fizemos uma reformulação no elenco, né? Não vi a hora, aquela ansiedade, tem que começar, tem que ser de manhã esse jogo. Em 1978, repete-se mais uma final paulista no Campeonato Nacional. Como em 73, o Palmeiras chegou lá. Só que dessa vez o adversário era um time do interior, o Guarani. Um time que traz saudades para muita gente. Renato e Careca, dupla de ataque, Bozó e capitão nas pontas. Sem falar na experiência de Zé Carlos e Zenon. O ano que eu cheguei, 74 para 75, o Guarani formou um time, né, júnior, muito forte. Tanto que em 75 nós fomos campeões paulistas, tanto do interior como da capital. Mas eu tive também momentos lá de ter sido dispensado. Nós tínhamos aprontado lá, eu, o Adriano, o falecido Adriano, o Gersinho. Fizeram o quê? Pode contar, não? Ah, porra. Uma foi de uma... Porque é o seguinte, a gente não tinha dinheiro para comprar roupa. Pô, e tinha um profissional, quando nós subíamos no B e o A ali, nós ficávamos mais ou menos quase junto com o profissional. Tinha uma divisão ali, mas dava para cavalgar. Por quê? A divisão era de madeira, era baixa. E uma delas aí, pô, uma que entramos lá no quarto, não lembro, eu sei que era Zenon e não sei o outro que tava. Pegamos umas calças dele, fomos pra boate, duro, né? No dia de folga, fomos pro Concórdia na época, no domingo à noite, ou na boatinha do Guarani, que tinha até 10h30. Quem tocava era Renato e seus rockers. Então tinha, pô, umas roupas invocadas, né? Da de tubarão. Pô, tem uma calça lá que eu lembro como se fosse hoje, uma amarela lá, que eu tive, fiquei bonita. Só que devia ter gente pôr dobradinha e tal, não, a gente jogava lá, pô, aí os caras falaram que tinha não sei o quê, quem é, quem não foi, pô, aí estourou em cima de nós. Na hora que acabou o negócio, falou, você vai concentrar comigo. Aí era Adriano. E o Gersinho também, eu não, falei, puta, eu fui. Tô voltando para Araraquara. Não é que um jogo desse aí, o Gersinho, não sei se ele entrou, sei que o Adriano entrou no final numa cobrança de falta, Guarani e Corinthians, cobrança de falta do Zenon, o Jairão rebateu, o Adriano foi lá por 2-1, parece pra gente, 2-0, 3-1, uma coisa. Aí no outro dia ficou todo mundo. Aí foi legal, mas eu vou pra você, nós tivemos coisa lá que... Você teve pendurado. Você teve pendurado. Ah, tive... Não era um pé fora, não, os dois estavam fora. Aí aconteceu tudo isso aí, que realmente acabei assim ficando. E depois começamos a subir até junto, né? No dia que eu fui contratado, estavam os jornalistas todos na porta do clube. Eu passei, pedi licença a eles, subi, assinei meu contrato, saí, passei por eles. E quando foi mais ou menos 11h30, que eu já estava voltando para São Paulo, o senhor Ricardo
saía do clube e perguntou, e o treinador não vem? E ele disse, ó, já chegou, já assinou o contrato, foi embora. Ele passou, deve ter passado aí por você. Viram vários jogadores, entre eles o Careca, que foi um jogador muito importante da campanha, o Gersinho, Paulo Borges, o Tadeu, o Birigui, Zé Roberto, foram jogadores que vieram do Júnior, porque o seu Ricardo tinha assumido a presidência, o doutor Ricardo tinha assumido a presidência naquele ano, quando eu fui, e ele disse que não tinha dinheiro para contratar e que não iria me cobrar nada naquele ano. Nós temos que ir reformulando e o Guarani voltaria às origens, jogando com jogadores das próprias categorias. Era uma garotada ousada, né? Ousada, muito ousada e de muita improvisação, né? Essa que é a verdade. Porque Careca, Renato tinham habilidades que dificilmente se encontrava em outro jogador brasileiro. Existia, lógico, tinham outros jogadores que tinham, mas era muito raro, né? Era difícil encontrar jogador com a qualidade que tinham esses dois jogadores. E nós tínhamos os operários, né? Tínhamos os operários, que era o Bozó, ali atrás nós tínhamos o Edson, que era o nosso capitão. Os nossos dois laterais realmente já eram esses alas que eles falam hoje, os dois laterais nossos, o Mauro e o Miranda, eles já faziam isso em 78 e com muita perfeição. A campanha de 78 nós começamos muito mal. Começaram perdendo para o Vasco. Vasco 3-1 aqui. Saía o Amaral e voltava, vinha o Gomes, um garoto na época, e todo mundo, mas vai pôr um garoto na zaga. Galera veio do Santo André, menino. Passou a chance de Miranda, olha o gol! Nivaldo em cima. Cruzamento de Mauro, saiu o goleiro, olha o rebote, capitão! 0 para o Sport do Recife, é o Campeonato Nacional 78. Com essa vitória, o Guarani vai classificando-se para a fase final do campeonato. Olha que chance aí do Guarani, um toque de capitão. Os jogadores do Sport não reclamaram, também não ia resolver nada nessa. Renato ganhou bem. Entregando para Careca. Tocou, Renato! Aos poucos, os jogadores foram se adaptando ao estilo do novo técnico. Ninguém praticamente conhecia Carlos Alberto Silva, né? Ele tinha trabalhado, a gente sabia que ele tinha trabalhado na Caldense, né? E então estava chegando para ser o nosso grande comandante. E foi, sem dúvida nenhuma, né? Veio com todo o seu conhecimento, uma pessoa com muita capacidade, muito estudioso, né? E praticamente ele foi o nosso pai. Foi o grande pai nosso que nós tivemos dentro daquele ano de 78. Ele nos passava uma tranquilidade muito grande de fora do campo, nos dava liberdade, o diálogo era aberto. Então tudo isso fez com que eu acho que a gente conseguisse chegar num denominador comum de apresentar sempre uma performance muito boa. Na fase final, o técnico Carlos Alberto Silva criou um novo atrito com a imprensa, só que desta vez com os jornalistas gaúchos. O fato fortaleceu os guerreiros bugrinos, que terminaram a fase em primeiro lugar no grupo. Todos dizem que nós ganhamos o título em cima do Palmeiras. Eu acho que o Guarani ganhou o título em cima do Internacional de Porto Alegre, que era uma seleção brasileira naquela época. Foi o jogo que deu confiança para a equipe. Foi o jogo que nós chegamos desacreditados, e eu disse aqui na véspera de sair, dando uma entrevista à televisão, de que eu ia a Porto Alegre para vencer. Não ia chegar para uma televisão e dizer, não, eu vou a Porto Alegre para perder. E aquilo repercutiu muito mal em Porto Alegre. Agora, teve um determinado momento durante o campeonato, né, em que vocês estavam numa situação em que começaram a pensar em que poderia ganhar o título. Mas foi mais assim, não foi nem no meio, mais do meio pro fim. Porque eu acho que foi fundamental, não sei, até o Zenon, que até de memória até melhor. Ele fala isso. Mas acho que contra o Internacional, quando nós fomos lá no Beira-Rio e ganhamos os caras, e fomos até antes do coisa humilhado para alguns jornalistas lá. Teve essa história, né? Então eu te digo uma coisa, isso mexeu muito. A imprensa de lá mexeu muito com o Guarani, né? Que era
um time de interior, um time que jamais poderia bater um Inter aqui no Beira-Rio, com o Falcão, com o Jair, com o Batista, Caçapava, enfim, um ataque de riso, quem é que falou? Ataque de circo, né? Porque, pô, era Capitão, Careca e Bozó, ganhar de quem? E assim, a gente estava ouvindo, porque foi logo depois do almoço nosso, nós subimos para dar aquela descansadinha e tal, e ligamos a televisão no esporte e tava passando. Eu falei, pô, vocês estão sacanagem, gente. Pô, reunimos antes ali, se fechamos, falei, pô, os caras podem até ganhar, mas vou falar pra você, tem que jogar muito. Falcão, Batista, enfim, grandes jogadores faziam parte daquele time do Internacional. E nós, quando chegamos em Porto Alegre, nós fomos praticamente satirizados, né? Porque o nosso ataque, formado com o capitão Careca e Bozó, o pessoal começou a denominar como um ataque de riso, de circo, né? E que o nosso time, de forma nenhuma, iria encarar o Internacional dentro do Beira-Rio de igual para igual. E o que aconteceu foi que nós vencemos o Internacional por 3-0. E o Safas entrando agora, passou pelo Casperim, vai marcar e gol marcado pelo Careca. Depois de receber um belíssimo passe, ele penetrou sozinho, Renato, para assinalar o gol da equipe do Guarani de Campinas. E gol outra vez do Guarani. Bozó, número 11. Deu bobeira total na defesa da equipe do Internacional. Aos 39 minutos e meio. E eu fiz um dos mais belos gols da década de 70 e considerados até hoje como um dos mais belos gols feitos dentro do futebol brasileiro, né? Eu acabei conduzindo a bola, passando por meio de uns 3, 4 e fiz o terceiro gol do Guarani. Terceiro gol que deu inclusive os 3 pontos, que aquele tempo com diferença de 3 gols, o time ganhava 3 pontos. E nós ganhamos os 3 pontos lá dentro do Beira-Rio. Então ali foi o marco, eu acho, inicial para que nós passássemos a acreditar que nós poderíamos chegar mais além. Com o time entrosado, o Guarani disputou as quartas de final com o Sport. 2 vitórias e 6 gols. Além da qualidade técnica, o Brasil aplaudiu o futebol arte e ofensivo do time bugrino. Esse time, na ocasião, ele foi denominado como um time que jogava por música, porque afinal era muito fácil de se jogar. Eu pegava na bola, então já havia uma movimentação muito grande pelo capitão, o Renato, o Careca, Bozó, os 2 laterais. Então, a partir do momento que eu já pegava na bola, eu já sabia o que fazer e já sabia onde eles estavam, os meus companheiros. Então a coisa se tornava mais fácil e a eficácia da jogada era rápida, entendeu? Então não dava chance do adversário se posicionar dentro de campo para neutralizar a nossa jogada. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Nós conversamos com o policiamento, vai tocar 100 policiais na volta toda do estádio, não havendo possibilidade, espécie alguma, da invasão ao campo. O que houve contra o Sport foi uma invasão de uma manifestação, de uma alegria, de uma torcida, que eles não estavam ainda sabendo do horário, que faltava 5 minutos. Mas foi uma manifestação ordeira, uma manifestação até em certo ponto sensacional da torcida do Guarani, mas eu quero evitar que haja um comentário que desaroso para o Guarani, levando o jogo para São Paulo, levando o jogo para o Rio de Janeiro. Então a polícia compreendeu o nosso apelo e virá aqui com um número muito grande de efetivos. Passando pelo Vasco, o Guarani vai mandar o jogo que lhe cabe direito numa finalíssima aqui em Campinas mesmo, né? Eu não vou abrir mão desse direito que cabe ao Guarani, seja que for. As rendas do Guarani têm sido pequenas durante esse campeonato nacional e vou arcar com todo o prejuízo havido. Então não estou preocupando mais com renda, e sim com a classificação. Essa partida de hoje contra o Vasco mais tranquilidade, é muito importante para a nossa equipe, também para todos os jogadores. Eu creio que essa tranquilidade não vai faltar, porque a nossa equipe está tranquila. E desde o começo do campeonato, eu vim nessa maratona e estou me dando muito bem com o treinamento do seu Hélio Mafia e com a participação também do seu Carlos Alberto. Então acho que nosso time, aqui hoje contra o Vasco à noite, nós podemos
surpreendeu o Vasco aqui dentro e ganhamos uma vantagem muito boa, que dê pra gente ir pro Rio já tranquilo e classificado, se Deus quiser. Vasco dizem que é um time que dá sorte aqui em Campinas. Não, você vê na época que eles iam jogar aqui no começo do campeonato, a gente estava completamente, o time estava armando aqui agora. Agora o time já está completamente armado e não vai ser nada daquilo que eles encontraram no começo do campeonato. E no Guarani a gente tem visto esses garotos como o Gessim, que está jogando, mas acho que tem um grande futuro, o Careca, o capitão que veio do 15, o Renato, o Zenon, não precisa falar muito, né? Mas que tem condições dessa equipe também formar uma grande equipe que chegue à conquista de títulos. Eu acredito muito nessa equipe do Guarani. Como é que vocês reagem quando dizem que o Guarani é um time novo? Não, eu acho que não é um problema do time novo, é que é um time jovem, entende? E isso talvez estão falando que o nosso time é novo. Mas vocês estão vendo aí o progresso que nós estamos tendo. E você vê que de 8 partidas nessa fase nós ganhamos 7 e empatamos 1. E eu acho que isso não vai influir nada para o jogo dessa noite contra o Vasco. De que lado o Marco Antônio manca mais? O Marco Antônio, para mim, é o melhor lateral esquerdo que tem no Brasil. Como marcador, ele, para mim, é o primeiro. E ele tem a perna esquerda. Vou procurar fazer o possível para ver se, pelo menos pelo meio, eu consigo passar por ele. Eu tenho facilidade, entende? Pelo meu porte físico, eu corro bastante. Então isso, às vezes, facilita muito. Então, aqui no Guarani, me adaptei muito bem ao esquema, porque são todo mundo jovem. E eu, graças a Deus, corro bastante, então dá para me fazer o vai e vem. Zenon para a cobrança da falta, Zé Carlos vem para a área. Mauro também aparece por lá. Rolada a bola. Cruzamento feito. Guarani, primeiro gol. Orlando. Lançamento de bola pela esquerda. Faltava pouco para o Guarani disputar o título brasileiro. Na semifinal, o difícil Vasco da Gama. Jogamos em Campinas com o Vasco, foi um jogo dificílimo e todo mundo achava que nós iríamos no Maracanã por ser uma equipe bem jovem, né? E que alguns jogadores nunca tinham pisado no Maracanã e que a equipe ia tremer. Então, 110 mil pessoas, o Vasco mesmo disse que com 110 mil pessoas no Maracanã, o Vasco já se considerava classificado, porque normalmente os times iam ao Maracanã e sentiam o peso. E não aconteceu com o Guarani, foi uma equipe forte, uma equipe muito valente lá no Rio e conseguiu, evidentemente, ganhar o jogo. Aí vocês foram jogar contra o Vasco no Rio? Estivemos no Rio, jogamos aqui depois no fomos Rio. Lá. No Rio foi também um show de bola. Foi um show, Maracanã cheio, lotado. Você não meteu 2 pombos. Foi um gol maravilhoso, você deu um passe de calcanhar. Eu fiz uma jogada de calcanhar que ele bateu de fora, outro sofria a falta também, que ele bateu. Que ele bateu ali. Até agora o Mazzaropi está procurando. Até agora, lá na Coruja. Realmente, nós jogamos muito bem, num campo grande, né, um campo largo, mas a vontade, a alegria que tinha esse grupo. Realmente... E a entradinha por trás do pau da Maria? Ele tinha aí até, se deve falecer o seu... Até o seu Geraldo, que até é espírita, né? Que às vezes ele, isso eu acho que atrapalhar nunca atrapalhou, acho que sempre ajudou ele numa proteção. Porque eu vou falar pra você, a inveja era muito grande desse plantel nosso. Todo mundo não queria jamais que o Guarani, time, né, do Guarani... Chegando, todo mundo vendo o Guarani chegar. A imprensa, tanto é que nós chegamos no Maracanã, na época contra o Vasco, o que tinha de vela no vestiário, nossa, tinha coisas de... Eles fizeram aquela história do Santana, que era o massagista do Vasco, para quem não sabe, os amigos do Brasil, o Santana era conhecido como o Pai Santana. Então ele preparava os vestiários dos inimigos, né? Na verdade, isso nós sabemos que... Então a gente dava assim, de vez em quando a gente mudava as nossas entradas assim, mais para quebrar qualquer coisa aí que poderia... Perfeito, alguma maldade. Mas acender uma vela nunca porque foi mal foi ninguém. Contra o Vasco, não sei se você recorda, esse levou uma pancada até do Orlando, mas apesar que foi na perna esquerda, que eu fui, na verdade, dar um elástico nele, dentro da área, e ele veio na minha perna esquerda. E onde que inchou ali, e aí o Pernambuco ficou louco. Então o que aconteceu? Nós estávamos voltando de avião. Eu podia voltar de short, de coisa, aí o Hélio falou, não, tem que voltar de calça, tá louco? Tem que ser, né? Bem vestido, aquelas coisas todas.
Chegou no avião, assim, o Pernambuco pegou minha calça assim, vinha, assim, rasgou até aqui em cima, meteu o gelo e foi. Fizemos um trabalho, me deu condição para jogar até o final, enfim. O que ninguém imaginava no início do torneio aconteceu. Pela primeira vez na história, um pequeno time do interior paulista disputaria uma final de campeonato brasileiro. Uma final verde e confusa contra o forte Palmeiras. Mas o regulamento era claro. O time de melhor campanha jogaria a segunda partida em casa. Bom para o Bugre, que em 32 jogos conquistou 20 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Marcou 57 gols e sofreu 22. Somou 50 pontos contra 44 do Palmeiras. E além de decidir a final em casa, tinha a vantagem de jogar por 2 empates. No final contra o Palmeiras, aconteceu o problema em que o Careca, inteligentemente, com 16 anos, conseguiu tirar o Leão de campo. Mas então eu estava sempre falando, esse negócio de zagueiro entrava, pô, vou te dar primeiro, te quebrar, eu falei, pô, então você vai ter que dar muito. E agora você vai começar a apanhar também. Então é a cotovelada, ele me dava, eu dava, enfim. Então do Leão foi a mesma coisa, que a gente sabia que, pô, fazer uma cera danada. É um antijogo que ficava 20 minutos com a bola ali, porque antigamente podia ficar, né? Enrolando. E eu sempre ali infernizando, pô, põe essa bola aí, seu... Pô, falar um monte de coisa. E numa dessas ele, porra, ele ficou louco e veio atrás de mim, encostou, né, o cotovelo, e eu, porra, eu tava de costas, o Arnaldo viu de frente, pô, deu o pênalti e expulsou. O Leão. O Zenon bateu o escurinho também. O Zenon tava quase pipocando, mas bom, eu sei que vai pôr escurinho. 2 metros de altura, com o braço aberto, falei, nossa senhora, se perde esse pênalti. Foi mais fácil marcar um gol com um jogador improvisado lá. Foi horrível bater aquela penalidade máxima. Eu gostaria 1000 vezes que tivesse o goleiro lá embaixo dos 3 paus do que o escurinho, que no caso foi, né? Essa foi a camisa daquele dia na partida frente ao Palmeiras, lá no Morumbi, quando eu fiz o gol no escurinho. Tá aqui a marca registrada, tá? Uma camisinha simples, mas que não tem preço. Sempre comigo, em todo canto que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. O de ouro é a nossa taba, construído com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição.
euforia era tão grande que os bugrinos eram encontrados assim com muita facilidade. Quer dizer, em 3 dias deu para arrecadar um grupo ali, lotar um ônibus, e nós saímos com ônibus para lá. Foram mais de 300 ônibus aqui do Guarani que foram para o Morumbi. Direto, Leão. Vermelho pro Leão. Vermelho, expulso o goleiro Emerson Leão. Ele vai para cima do Arnaldo César Coelho. Expulso o goleiro do Palmeiras. Zenon para a cobrança. Muita expectativa no Morumbi. Arnaldo pede que os jogadores se afastem. Autorizado o Zenon. Tocou. É o gol do Guarani. 31 minutos, 36 segundos. Na cobrança de pênalti, etapa complementar. Zenon. Minutos, 37 segundos. 1-0 no placar do Morumbi. Agora a festa da torcida de Campinas, a festa da torcida do Guarani. Naquela partida, o Zenon tomou o 3º cartão amarelo. Talvez uma das coisas que mais me chocou na final foi do Zenon ter sido um jogador tão importante ao longo de toda a competição, um jogador fantástico em toda a competição, e não jogou a final. Foi até uma coisa para que o Manguinha, que entrou no meu lugar, ele pudesse ser também reconhecido por tudo aquilo que ele fez com a gente. Era um grande companheiro. Então eu acho que se fez justiça aquilo ali, viu? Acho que foi obra divina. Você acordou naquele dia achando que ia ser campeão brasileiro? Olha, eu acho que da partida que nós fizemos lá no Morumbi, eu acho que da volta nossa, que a gente parava sempre ali num restaurante, numa churrascaria, não lembro o nome, mas ali perto da Anhanguera. Pô, e sabe aquela vibração, não de excesso de entendo, não, já ganhamos não, mas pô, a gente estava tão consciente, concentrado, entendeu? Né? Praticamente já, sabe, que a gente poderia fazer, porque pô, não era hora de encolher ninguém, porque pô, onde nós chegamos, que ninguém acreditava, no grupo sim, depois daquele período ali que nós passamos do Inter e tal, puta, é uma confiança muito grande, um plantel unido, a diretoria junto com a gente, vivendo assim 24 horas, e tinha essa confiança, assim, não em excesso, não a gente falava assim, porra, já ganhamos não, mas a gente acreditava, cara, porque eu vou falar pra você, na viagem, na volta, se concentramos, ficamos já direto concentrados, e no domingo a gente acordando, pô, sabe não via a hora, aquela ansiedade, pô, tem que começar, tem que ser de manhã esse jogo, não tem que a gente acordar, ainda esperar, tomar café, almoçar, ouvir a palestra, 1h30 de palestra, que tá louco, aí enfim, a gente queria que o jogo fosse de manhã, e, pô, aí como a gente concentrava ali, né, aquele movimento, aquela torcida, o estádio enchendo, porra, chegava mesmo a arrepiar. E na hora que subimos ali, rojões, aqueles negócios todos, não via a hora, chega a arrepiar ainda até hoje, que realmente era a consagração nossa, porque, pô, de um ano, o primeiro ano pra mim, né, profissional, com 17 anos, conquistando esse título que, né, inédito, realmente não podia deixar. Tem muitos ingressos ainda para vender? Não, temos 1.300 ingressos para vender. Numerada, arquibancada? Numeradas foram esgotadas. O senhor acha que acaba hoje já? Sim, senhor. Eu parei. Já tem definido o time para o jogo de amanhã? A equipe está definida. Nós vamos fazer apenas uma revisão médica amanhã por volta de 10 horas e 30 minutos. Se não houver nenhum problema de ordem médica, deve sair jogando Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos e Manguinha, capitão Renato, Careca e Bozó. Você tinha uma opção entre Manguinha ou Gersinho para substituir o Zenon. Você optou por um jogador mais defensivo. Isso significa que o Guarani também vai se precaver mais do que atacar amanhã?
Não, o Manguinha é um jogador bastante versátil, que joga ali tanto na meia esquerda como de volante. O problema dele é só a opção e a condição que nós vamos jogar. Então, por ser um jogador que vem entrando mais na equipe, está com mais ritmo, por isso que eu optei pela permanência do Manguinha. Onde você estava naquele jogo final? Neste gol ou naquele? Estava naquele gol, mano. E naquele gol, eu e o Careca fizemos o gol, né? Eu não sei que jogador do Palmeiras chutou a bola, eu peguei essa bola e eu peguei, já dei um chute para cá. Essa bola caiu aqui nessa parte da meia-lua do campo aqui, aonde o Careca pegou essa bola. Ele pegando essa bola, ele segurou essa bola, levou para o lado direito, em cima do Beto Fuscão. E já me ajeitando de direita e bati praticamente nesse canto, no lado direito do goleiro. Agora, e o gol, Careca? Então você vê o gol foi meio assim, né, meio na manha, meio de tornozelo, meio de coisa. Mas o legal que foi um lado, né, do gol de entrada, do lado esquerdo, né, do gol de entrada, onde que ali eu apertei, né, que tinha dificuldade, né, o Beto às vezes em sair jogando, e o seu cara sempre fala, pô, não deixa os caras jogando, vamos pressar, estamos jogando em casa. Pô, e com uma vontade incrível, enfim, dei um totozinho pelo lado esquerdo, veio pro lado do Bozó, né, fugiu, né, do Beto Fuscão, eu não esperava que eu dava esse bote tão rápido. O Bozó veio, chutou, bateu, né, e no rebote eu bati meio assim de lado, né, de direita, de chapa, enfim. E entrou no cantinho, né, que era o Gilmar, né, o goleiro. Passa esse filme na sua cara. Pô, tá louco, eu não sabia pra onde eu ia. Aí, enfim, realmente uma emoção muito grande, porque ali era... Foi a consagração. Tinha que, né, sair mesmo pra conseguir a vitória, enfim, aí ficou tudo mais fácil. Aí a equipe do Guarani Futebol Clube guardou 67 anos para chegar a uma posição altamente invejável, a final de um campeonato brasileiro de futebol. É claro que o Palmeiras, esse time que você vê entrando agora aí em campo, leva a vantagem de ser um finalista tradicional, principalmente de campeonato brasileiro. O Palmeiras chegou a várias finais e ganhou várias delas. Mas hoje não tem a experiência do Leão. Pontapé inicial para o Palmeiras, começa a decisão do Campeonato Brasileiro em Campinas. Lembrando que o Palmeiras tem que vencer por uma diferença de 2 gols para conquistar o título. Procura a fuga de Manguinha. Lançamento é bom, condição legal. Gilmar ficou no meio do caminho. Renato Gilmar, excelente. Devolução do goleiro do Guarani. Renato Alfredo Careca. Tá aí o centroavante para Renato. Gilmar outra vez participando. Rosemiro. E a fuga do jogador Bozó lá pela ponta esquerda. Vai acreditando, penetrando, o tiro saiu, Gilmar. Enquanto que o Alfredo também ali, olhando, observando a ele quem bate. Tentou escurinho, Silvio na sobra. Bom cruzamento, olha o Neneca. Saiu mal, mas houve a falta. E a bola estava no pé direito do Careca. Boa recuperação de Toninho Vanuza. É a vez do Palmeiras. Silvio. Levou bem a marcação de Zé Carlos. Miranda acompanhou, saiu o cruzamento. Toninho Vanuza, pé esquerdo. Chegou Miranda. Procura Rosemiro. Entrou bem, ganhou a chance do Palmeiras. Que gol certo, gol feito, perde Jorge Mendonça. Jorge Mendonça permanece. 0 Guarani, 0 Palmeiras. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de 2 gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar. Ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca. Abre o caminho
do título inédito em Campinas de campeão brasileiro, Careca, numa jogada de Bozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. 1 Guarani, Careca, 0 Palmeiras, 36 Noronha. Na segunda vez em que o Beto Fuscão tentou enfeitar uma jogada com a bola dominada. Veja só, ele tem a bola dominada, permite a chegada do Careca, que dá um toque para trás. O Careca chega, veja só, dá um toque, tira a bola do Beto. Vai para o Bozó vai à linha de fundo e vai tocar para o Careca, aliás, toca no goleiro, e o Careca, que vinha voltando, fica de frente para o gol. Chuta 1-0, o score justo pelo que fez o Guarani até agora. Realmente, o melhor dos dois times em campo. O Gilmar, Jorge Mendonça, de fora Neneca, grande toque do goleiro do Guarani, escanteio para a cobrança do escanteio. O Ivo está na intermediária, o último homem do Palmeiras. O desvio na boca do gol. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Quando a bola passou. Boa antecipação para a equipe do Guarani. Manguinha. Renato. Levantamento perigoso. Recuperação de Careca. Capitão disparou pela ponta direita. Grande bola para o capitão. Daí o Guarani chegando. O capitão ainda. Para trás é meio gol, quase acontece. Mendonça escurinho. Até o Alfredo. Tentou por cobertura mal. Bola para Careca, agora deu condição. Olha o segundo do Guarani, vai acontecer. De calcanhar não acontece o que seria um gol de placa. Gol de Careca. E repare só o Renato acompanhando. Vai Careca. Foi fora da área, marca José Roberto Reit. Ele acompanhava o lance em cima, fora da área. Mauro também colocado. O Mauro chuta forte. Gilmar no canto direito, Barreira no canto esquerdo. Lá vai Mauro. Vamos prestar atenção. Zé Carlos. Grande defesa de Gilmar. Grande defesa deste goleiro novato do Palmeiras. Realmente uma estreia auspiciosa até agora do Gilmar. Não errou nada. E essa defesa, veja aí como ele vai na bola, com certeza. Todo o estádio, todo o torcedor cantando. Tá aí o tiro de longe. Grande tiro de Mauro. Melhor o Gilmar. E até o Jorge Mendonça vai bater. Não, deixou pro Vanusa. Bateu bem. Neneca. Ney. E o Neneca onde tá? O goleiro do Guarani ficou lá na meia esquerda. Vai aparecendo o Mauro para a cobrança de falta que favorece o Alviverde de Campinas, campeão brasileiro. Final de partida. A festa em Campinas, o campo invadido. Juarez Soares. Os jogadores do Guarani parece que combinaram realmente uma estratégia depois do jogo. Eles saíram correndo rapidamente em direção ao vestiário. Evidentemente para comemorar cada um o título à sua maneira, ao seu modo. Dentre os vários jogadores do Guarani, aquele que simbolizou sempre o respeito, a técnica. Atenção, sensacional, outra vez, Guarani, primeiro gol, Careca, depois a defesa sensacional de Gilmar, na recarga, Careca, bate firme de direita, e o Guarani abre a contagem em Campinas.
Careca e Zenon foram os artilheiros da equipe com 13 gols cada. Já o técnico Carlos Alberto Silva, mesmo antes de terminar o campeonato, foi eleito o melhor técnico do Brasil. Um prêmio para uma equipe desacreditada que, através da união, da humildade e da determinação, encantou a todos e mostrou para o Brasil a força do futebol do interior. O título do Guarani trouxe essa força que hoje tem o interior de São Paulo. A credibilidade do interior de São Paulo como uma grande força no futebol. Foram 20 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. No sistema de pontuação daquela época, que era 2 pontos por vitória e 1 ponto por empate, isso representou um rendimento de 75%. O Guarani venceu as 11 últimas partidas do campeonato. Ele venceu quando precisava vencer, venceu quando jogava pelo empate e venceu quando podia perder. Começamos com a grande conquista do Guarani de Campinas. Tudo favorecia o Guarani, especialmente o seu retrospecto. Em toda a fase decisiva, essa de um jogo lá, um jogo cá, o Guarani ganhou todas, em casa e fora. Ontem tinha que perder de 2-0 para não ser campeão. E quando fez este gol, assegurou o título. Chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca! Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro. Careca, numa jogada de Bozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. Guarani, Careca, 0 Palmeiras. Um gol que premiou o time e o jogador, que em qualquer momento estão sempre correndo e criando para tentar marcar. Acontece o que seria um gol de placa, gol de craque, gol de gênio. Que calma fora do